Olá, nesse vídeo eu vou mostrar a instalação do Apache do servidor de banco de dados MariaDB, que na verdade é o MySQL, a versão open source do MySQL, e também o PHP. Bom, para ficar mais fácil aqui da gente fazer os procedimentos, eu coloquei aqui do lado esquerdo um roteiro para a gente ir seguindo, para ficar mais fácil, ok? Bom, o que a gente precisa fazer primeiro, né? Para que essa instalação funcione, é necessário que seu servidor esteja conectado na internet e que com a conexão funcionando. Para a gente verificar, eu vou utilizar o comando ipAddr show para mostrar as configurações de rede. No caso, eu tenho aqui duas interfaces Ethernet, tá? Essas interfaces Ethernet elas foram configuradas em outras aulas, tá? Em vídeos anteriores. Se você tiver com dúvida ou não tiver feito esse procedimento, volta lá naquela aula para poder configurar e deixar funcionando as interfaces de rede, tá? Essas duas aqui, EMP0S3 e EMP0S8, que a gente vai precisar delas funcionando para poder fazer os testes, tá? Então, só relembrando, ó, a interface EMP0S3 ela está conectada em modo NAT, tá? no VirtualBox. Lá no VirtualBox, ela está configurada em modo NAT. E a outra placa de rede ela está configurada como Host Only, ok? Então, o modo NAT é o que vai permitir acesso à internet. E esse adaptador 2, o Host Only, ele é exclusivo para conexão com a máquina virtual. Funciona como canal de comunicação entre a máquina física e a máquina virtual. Muito bem, então voltando aqui, eu tenho as configurações já do IP, tanto dessa interface aqui como dessa. Esses IPs aqui eles foram já configurados em uma outra aula, como eu comentei, e o acesso à internet está sendo feito através dessa interface EMP0S3. Se você der um ping aqui no endereço externo, por exemplo, google.com, a conexão deve estar funcionando, ele deve responder a ping. O que a gente vai fazer para poder configurar, né? Qual que é o primeiro passo aqui? Então eu vou primeiro instalar o servidor HTTP. O servidor HTTP ele é instalado através do comandinho yum install HTTP, tá? Para instalar o servidor Apache, ok? Então vou dar um enter aqui, ele vai se conectar lá no repositório do CentOS, vai verificar qual que é a versão que está lá, que no caso aqui é 2.4.6, e ele está falando que vai instalar aqui algumas dependências, tá? Então pergunta se você quer baixar e instalar. O tamanho total do download vai ser 3 MB e o tamanho instalado 10 MB. É só confirmar aqui com Yes e Enter. Ele vai baixar os pacotes necessários e vai fazer a instalação. Nesse momento aqui, a instalação já foi concluída e o servidor já está instalado, né? O serviço do HTTP do Apache já está rodando e funcionando. Só que para a gente habilitar esse serviço, para a gente testar esse serviço, é importante que você habilite, né? Inicie o serviço e depois habilite. Então, se você verificar aqui, ó, vou dar um netstat, né, um comando netstat-na pipe more, para verificar aqui as portas que estão sendo executadas, né, os serviços que estão sendo executados aqui. No caso, eu não tenho nenhuma porta 80 aqui. Por que a porta 80? A porta 80 é a porta padrão de funcionamento do Apache. Então ela não está habilitada aqui, significa que o serviço não está em execução. Então vou dar um Q aqui para sair do netstat. Importante, se o netstat não estiver funcionando,
é porque você não instalou o pacote NetTools, tá? Então, volta lá na aula, nas primeiras aulas de Linux, que lá tem a instalação desse pacote, tá? Bom, então vamos iniciar o serviço do Apache, que é esse comandinho aqui, ó, sysctl. Esse comandinho sysctl, ele tem várias utilidades, tá? Se você der, por exemplo, só sysctl, systemctl, ele vai listar aqui os serviços, né, e o status dos serviços, alguns que estão ativos e outros que já não estão ativos ou que falharam na inicialização. No nosso caso aqui, eu vou usar, só para sair da listagem, tá? Dá um Q de queijo, ele sai. Eu vou utilizar ele para startar, iniciar o serviço do Apache. Tá? Então é só colocar systemctl start httpd ou httpd.service, tá? Tanto faz. Então eu vou colar aqui systemctl start httpd service. E se você quiser verificar o status do serviço, é só você executar um systemctl status e o nome do serviço, né? No caso aqui httpd.service ou simplesmente httpd. Então ele vai mostrar aqui, ó, ativo, né? O serviço está ativo, rodando, e aí ele mostra aqui os processos que foram criados para atender aquele serviço. Ok. Nesse momento o serviço está rodando. Se você quiser verificar lá no netstat, agora você pode dar um netstat -NA e aí você vai ver aqui que tem uma porta 80 agora e está listen, está ouvindo. Então significa que o serviço está rodando. Outra coisa, a gente iniciou esse serviço. Só que para que esse serviço seja iniciado logo quando liga o servidor ou quando o servidor do sistema operacional ele é carregado, para esse serviço aqui subir junto, para ele iniciar junto, a gente precisa habilitar ele. Então, para habilitar, a gente usa esse comando aqui, ó, systemctl enable e o nome do serviço que eu quero habilitar. Então, enable httpd ou httpd.service. Então, ele criou aqui um link, né, lá na inicialização dos serviços, e agora quando o sistema operacional for carregado, ele vai também inicializar o servidor web, né, o Apache. Ok? Beleza. Se você quiser fazer um teste, você até pode fazer um teste apontando o endereço IP 192.168.56.10. Tá? Então, através desse endereço IP aqui, é que a gente vai fazer acesso ao servidor, tá? Que é justamente a interface de rede para fazer a comunicação entre a máquina física e a máquina virtual. Então, vou lá colocar o IP 192.168.56.10. Aqui você vai ver que ele não deixou, tá? Ele não está deixando a gente conectar. Mas aqui a porta está ativa, né? A porta 80 está ativa, a gente já viu que ela está ativa, mas por que então ele não está deixando a gente se conectar? É porque o CentOS ele já traz habilitado um firewall, tá? Que é o firewall-D, esse firewall-D aqui. Então, para a gente testar, a gente desabilita o firewall. Tá? Eu vou dar um stop nele aqui, ó, systemctl stop firewall-D. Parei o firewall. E aí, olha lá, eu voltei aqui, ele já até pegou e carregou a página de teste, ó, testing 1, 2, 3. Então, se essa página aqui carregou, é porque o seu servidor está instalado e rodando ok, tá? O Apache no servidor web HTTP. Beleza. Se você quiser desativar o firewall permanentemente, você pode também.
através desse comando aqui, ó, systemctl disable firewalld. Tá? Eu vou fazer isso porque mais para frente eu vou mostrar como trabalhar com o firewall iptables. Então, eu não vou usar esse firewalld, eu vou usar o iptables. Então por isso que eu vou desabilitar ele de maneira permanente no CentOS. Beleza, desabilitei ele, então ele não vai carregar na inicialização do sistema operacional. Então desativei o firewall. O próximo passo é fazer a instalação do banco de dados, do MySQL ou MariaDB. MariaDB é a versão open source do banco de dados MySQL, tá? Então ele é a mesma coisa, só que é open source, a versão open source do MySQL. Para a gente instalar o MySQL ou MariaDB, é yum install MariaDB server MariaDB. Então vou instalar aqui dois pacotes de uma vez. Eu vou instalar esse pacote MariaDB-server e o outro chamado MariaDB. Então yum install e esses dois pacotes aí. Aqui ele fala que vai baixar aqui várias dependências, né? Várias dependências além dos dois pacotes principais, que o download total é 32 MB e o instalado vai ser 147 MB. Vou dar um yes aqui, Enter. E aí ele vai começar a baixar os pacotes e instalar. O processo é bastante rápido, dependendo aí da sua internet, da velocidade de download. Beleza, terminou, já instalou o MariaDB. Aí depois de instalado, o procedimento é o mesmo, a gente vai inicializar o serviço do banco de dados, systemctl start e o nome do serviço, no caso do MariaDB, MariaDB mesmo. Ele vai inicializar o serviço. Ok. E aí é necessário a gente executar um passo adicional aqui, que é o MySQL secure installation, que é para a gente deixar a instalação mais segura. Então, executando esse comando aqui, ele vai reconfigurar a instalação e colocar alguns mecanismos a mais de segurança. Então vou executar esse cara aqui e aí ele vai fazer algumas perguntas. Tá? Primeira, entre com a senha do usuário root. Então nós não definimos nenhuma senha do usuário root. Esse usuário root aqui é o usuário root do banco de dados, tá? Não é o usuário root do Linux, tá? Então essa senha aqui é do usuário root do MySQL ou do MariaDB. Então, como nós não definimos nenhum ainda, então eu vou dar um Enter aqui, porque não tem nada. E aí ele pergunta se eu quero setar o password do usuário root, se eu quero setar a senha. Eu vou responder que yes, que sim. E aí ele pergunta qual é a senha. Eu vou colocar aqui aula 2019, tá? Só para ficar igual a senha do root, mas repetindo, não deve ser a mesma senha, tá bom? É só para questões de facilidade aqui na hora de lembrar as senhas, tá bom? Mas no seu servidor de produção aí você define senhas totalmente diferentes para sua segurança. Então confirma a senha, aula 2019. Aí ele pergunta se eu quero remover os usuários anônimos. Então o banco de dados, por padrão, ele já traz alguns usuários anônimos, sem senha, Então a gente pode remover essas contas. Então eu vou dar um yes aqui. Ok. E ele está perguntando se eu quero desabilitar o login remoto do usuário root. Então por padrão, o usuário root ele tem permissão de acessar remotamente. E para a segurança do servidor isso não é bom. Então, quanto mais eu restringir, melhor. Então, vou desabilitar o usuário root, o acesso remoto do usuário root. Então, nesse caso, ele vai conseguir acessar só
localmente, só do próprio localhost. Nenhuma máquina da rede vai conseguir acessar o MySQL com o usuário root, ok? Só no localhost. Aqui ele fala que o banco de dados MariaDB vem com um banco de dados chamado teste, e que todo mundo pode acessar, ou qualquer um pode acessar. Então você pode remover essa base de teste sem problema, só dá um yes aqui. E aí ele pergunta se você quer recarregar a tabela de privilégios. Então é só dar um yes, que sim, e confirma ok. Então nesse momento você já concluiu esse passo aqui. Ok. Depois de ter tornado a instalação mais segura, eu vou habilitar o serviço do MySQL ou do MariaDB na inicialização. Então, systemctl enable MariaDB. Ok. Bom, para a gente verificar aqui se está rodando o serviço, eu vou dar um netstat-na pipe more. E aqui você vai ver que tem uma porta aqui, ó, TCP 3306. A porta 3306 é a porta padrão do MySQL, né, ou do MariaDB. Então significa que ele está executando ok, né, de maneira correta. Então, vou dar um Q aqui e eu vou testar a conexão. MySQL -u, -u de usuário, root, -p para ele perguntar a senha. Então eu vou me conectar no banco de dados usando o usuário root e um -p para ele me pedir uma senha. Então a senha é o aula 2019, que a gente colocou agora há pouco. Beleza, caí aqui no prompt do banco de dados. A partir desse momento é só fornecer aqui os comandos SQL para poder administrar o banco de dados. Então se eu quiser listar os databases, então show databases. Se você quiser criar um database, create database, por exemplo, vendas. Para acessar esse database, use vendas. Nunca se esqueça que os comandos SQL sempre terminam com ponto e vírgula, tá? Se você quiser listar as tabelas, é show tables, ok? E aí, se você quiser criar tabelas, é create table e aí o comando SQL que você já conhece. Beleza? Então, instalação do banco de dados MariaDB concluída. Então, vou dar um quit aqui para ele sair do prompt do banco de dados e eu vou agora para o próximo passo, que é a instalação do PHP. Bom, a instalação do PHP ela tem duas formas. A primeira, se você quiser instalar usando os repositórios oficiais do CentOS, né, os repositórios internos. Então, se você der o comando yum provides PHP, você vai ver que ele achou aqui um pacote que é o PHP 5.4.16. Essa versão aqui já é uma versão bem antiguinha, né? Então não é uma versão boa para a gente instalar no nosso servidor. E a ideia é a gente sempre instalar os pacotes mais atuais possível, né? Para que já venham corrigidos todos os bugs. Então, como que a gente faz nesse caso para instalar o PHP mais atualizado? A gente utiliza repositórios remotos, né? Repositórios que não são oficiais do PHP, né? Repositórios externos. E aí como que a gente faz? A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que baixar esses repositórios, né, uma lista de repositórios que contém esses pacotes do PHP e ativar esses repositórios. Tá? Então vamos lá.
Para isso, a gente precisa instalar esse wget aqui, que vai permitir que a gente faça download de arquivos, né, no geral, né? Mas agora a gente vai usar ele para fazer download dessas listas aí de repositórios. Então eu vou fazer isso fornecendo o comando yum install wget. Aí ele achou aqui o pacote, vou dar um yes aqui para instalar, e aí eu vou baixar esses dois repositórios aqui, ó. Então o primeiro é o EPL, né, o EPEL, baixou aqui, ok, fez o download, e aí eu vou baixar esse outro repositório aqui. Aí, ok, ele se conectou lá, beleza. Então se eu der um ls aqui, ó, vai aparecer aqui os dois repositórios, tá? O EPEL e o REMI. Beleza? Repare que aqui que eles estão com a versão 7 do PHP, tá? Essa versão que eu estou baixando aqui de repositórios, ela remete à versão 7 do PHP. Mais especificamente a versão 7.3, que é a versão atual no momento da gravação desse vídeo. Bom, depois a gente vai fazer o upgrade desses pacotes aqui que a gente acabou de baixar. Então é só dar o comandinho rpm -u de upgrade, U maiúsculo, tá? VH, e aí o nome dos pacotes, né, dos repositórios que eu acabei de baixar. Ó. No caso são esses dois aqui, ó, remi release 7, que é esse aqui de baixo, e o outro que é o epel release latest no arc. Você pode fazer isso daqui de duas etapas, tá? Você pode colocar rpm-uvh esse primeiro e dar um enter. E aí você faz de novo, só que com o epel release latest. Ou você pode fazer dessa forma aqui, colocando um seguido do outro, tá? Com um espaço aqui. Vou dar um enter aqui para ele fazer o upgrade. Ok, já fez o update e a instalação. Ok? Bom, vamos para o próximo passo então. O próximo passo é a gente instalar o yum utils. Esse yum utils vai permitir que a gente ative esse repositório remoto. Então vamos lá, yum utils, yum install yum utils. Aqui tem um "-y" na frente, é que se você colocar o "-y", ele já vai entender que é um yes, né? Você não precisa dar um yes lá na instalação para poder confirmar. Então se você quiser já confirmar de antemão, é só colocar um "-y" na frente do yum install e o nome do pacote. Quer ver, ó? Agora ele não vai nem perguntar se eu vou confirmar, né? Ele já vai conectar lá, já vai baixar e já vai instalar. Dependendo do repositório, né, você vai ver que ele é um pouquinho mais lento que os outros, tá? É normal isso. Depende da disponibilidade dos servidores por aí pela internet. Ok, então nesse ponto aqui ele já instalou o yum utils. Agora eu vou ativar o repositório do PHP 7.3, que eu acabei de atualizar aqui. Então eu vou fazer um yum config manager --enable, que é para eu habilitar aí o repositório que eu quero, que é o remi 7.3, PHP 7.3. Dá um enter aqui. Então aqui ele está mostrando, né, que habilitou aqui os repositórios, tá? E agora eu já posso instalar o PHP. Se você verificar aqui no prompt, né, ó, php-v, não tenho nenhum PHP instalado ainda.
E aí, para instalar o PHP, né, a gente utiliza o yum install PHP. É claro, né, que se você não quisesse ter feito todos esses passos que eu fiz aqui, né, adicionais de instalar a versão 7, se você quisesse instalar aquela versão antiga mesmo, né, 5.4, você poderia pular direto para esse passo 15 aqui, né, que é instalar o PHP com os pacotes mais comuns. Tá? Aí não teria problema nenhum, só que o seu PHP ia ficar bem desatualizado. Quais são esses pacotes mais comuns aqui? É claro que depende, né, da sua necessidade. Eu coloquei aqui, né, alguns mais comuns que são mais utilizados aí por aplicações e serviços, né? PHP, PHP Encrypt para criptografia, PHP CLI, PHP GD, que é para a parte de imagens, né? O PHP CUR, que é para chamada utilizando o CUR. Isso é bastante interessante na hora de você fazer chamada para o web service. PHP MySQL, que é para a gente conectar ao banco de dados MariaDB. O PHP LDAP, ele habilita o suporte ao protocolo LDAP. PHP Zip, eu tenho a possibilidade de usar o zip, descompactar e compactar arquivos dentro do PHP. O FileInfo, que é para obter informações de arquivo. O MBString ele tem várias funções de multibyte, né, de string, como conversões, etc. Memcached é para trabalhar cache no PHP. O JSON, que é para ativar o suporte a bibliotecas JSON, para ler e gerar e interpretar arquivos no formato JSON ou requisições, né? PHP Peer, que é para habilitar a biblioteca Peer do PHP. Tá? E o "-y" aqui na frente é para a gente confirmar com o yes a instalação de tudo isso daí. Para ter funcionando o PHP só, bastaria você colocar aqui um PHP, em um install PHP e PHP CLI somente. Tá? Você não precisaria necessariamente fazer a instalação de todos esses pacotes. Tá bom? Eu coloquei aqui só para ficar uma instalação bem completinha. Então, vou fazer aqui. E aí ele vai se conectar lá no servidor remoto, né, esse que eu acabei de adicionar aqui, e já vai fazer a instalação dos pacotes. Esse procedimento leva alguns minutos, dependendo aí da velocidade da conexão. Beleza, então aqui ele já instalou todos esses pacotes, né, do PHP. E aí, se você quiser saber se ele instalou certinho, é só dar um PHP espaço "-v", e aí ele vai listar aqui a versão do PHP que ele acabou de instalar. No caso aí é 7.3.5. Ok? Então, nosso PHP foi instalado. E aí, para a gente ter ele funcionando lá em conjunto com o Apache, a gente precisa parar o serviço do Apache e iniciar novamente, ou simplesmente restartar. Então é só dar um systemctl restart httpd, ou você dá um stop e depois um start, tanto faz. Tá? Bom, e aí como que faz para a gente testar isso daqui? A maneira mais fácil da gente testar isso é criando um arquivinho aqui para listar as configurações do PHP, né, via Apache, né, via web, né, via navegador. O diretório padrão de páginas do Apache, né, que ele traz aqui, fica lá no var, vamos dar um ls aqui, /var www HTML. Então esse é o diretório padrão. Então todas as páginas que você quiser fazer, você desenvolver, você vai jogando aqui nesse diretório, tá? Eu vou fazer uma página aqui de teste. Eu vou criar assim, ó. Vou utilizar o editor vi /var www HTML e eu vou chamar ele de info.php.
PHP. Se você tiver em dúvida ou não lembrar como utiliza o editor VI, volta lá nas primeiras aulas de Linux, que lá eu explico os comandos básicos do VI, tá bom? Bom, então eu vou editar ele aqui. ESC e PHP. E aí eu coloco o comandinho php info, ponto e vírgula, ok. Só isso. Aí para salvar e sair é ESC, WQ ou ESC Shift ZZ, tanto faz. Beleza, e aí como que faz para a gente visualizar esse arquivo aqui no navegador? Então a gente coloca lá o endereço IP, né, do servidor, barra info.php. Aqui, se apareceu essa tela aí para você, do PHP version, e aí aqui no meio aqui os módulos que ele carregou, né, o que eu coloquei, né, eu instalei junto com o PHP. Se você vier mais abaixo aqui, você vai ver que aqueles módulos que eu mandei ele habilitar estão aqui, ó. O GD, né? Tem aqui o JSON, né, o LDAP, XML, o MBString, o mcrypt, né, o memcache. Todos eles, né, estão aqui, ó, MySQL. Então, todos eles já estão ativados, né, o PDO, MySQL e por aí vai. Beleza? Bom, então, se você chegou até aqui e visualizou essa tela, significa que o seu PHP foi instalado com êxito, tá? Foi instalado corretamente. Depois que você visualizou essa tela aqui, é legal que você remova esse arquivo para que ninguém tenha acesso às configurações do seu servidor. Então, vou colocar aqui para remover, tá? rm/var www html e o info.php. Ele vai perguntar se eu quero remover, é só dar um y, yes, enter para confirmar. Beleza? Bom, então essa foi a instalação Apache do banco de dados MySQL, MariaDB e do PHP. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima.